Oi, Júlio, pode falar. Mas, assim, como eu já vi, né? Eu já presenciei, hoje existe muita carência da pessoa ficar internada e ficar jogada pelos parentes, né? E eu estava vendo, eu estava lendo, não sei se é verdade, diz que a pessoa, como a senhora falou que a pessoa está na UTI, e às vezes o enfermeiro passa, né, da enfermagem, e não cumprimenta, vai fazer medicação e diz que é bom, você fala assim, ó, bom dia, mesmo que ele esteja desacordado, diz que ele escuta, né? Então, né, em relação a isso, a gente não pode ter, assim, certeza, né? Depende muito do paciente. Mas eu tenho um paciente, que é o que eu mais falo dele aqui, que ele é comatoso, ele não anda, ele não fala, ele respira, né, por aparelhos. E teve uma época que, nessa época, eu tava mais na assistência mesmo. Nesse dia eu fiquei totalmente na assistência. E tava na Copa, né? E eu peguei e coloquei a blusa, né, da seleção brasileira nele, liguei a televisão, né, coloquei o som entendeu? Isso, você viu, assim, você entende a diferença de você ser humano? Né? A gente não sabe o que está passando na cabeça da pessoa, né? Eu conversava com ele, né? Bom dia, eu não vou falar o nome dele, óbvio, né? Bom dia, tudo bem? Dormiu bem? Isso que você está falando é real, né? É você ser humano. Quando eu falo de humanização, gente, é isso, sabe? Esse dia até muitas, depois eu contei, né, para algumas pessoas, até algumas pessoas riram, né? Não acharam ridículo, mas assim, eu acho que a humanização transforma sim o cuidado, né? Tanto que o meu tema do meu TCC quando eu formei é a aplicação da atividade lúdica como terapia e funcionou, né? Os pacientes que a gente aplicou ali atividade lúdica, tipo o Doutor Alegria, né? Elas curaram, né? Elas tiveram alta muito mais rápido, elas dormiram muito melhor à noite. Em consequência disso, os pais ficaram muito mais felizes vendo que os filhos estavam bem, né? Porque a criança tem certo receio de ficar no hospital. Às vezes o profissional ele é até bom, ele é até, né? Mas assim, só é um fato doloroso, né? Igual a síndrome do jaleco branco. Às vezes o técnico vai lá funcionar, ele já não quer. Né? Às vezes o técnico foi gentil, tá, mas ele não quer. Então, assim, é questão assim, eu acredito muito nisso, sabe? Eu tenho pacientes, né, que não ouve, não fala, né? Segundo aí diagnósticos, né? Ele não escuta, não entende o que a gente fala, mas assim, eu sempre ajo da mesma forma. Eu abordo, sempre dou bom dia, boa noite. E é assim, é questão de ser humano, tá? Quando eu falei que não é para confundir, que eu até dei o exemplo da minha avó, em relação a isso, você também não dar muita intimidade. Igual humanização não quer dizer intimidade. Igual você falou, às vezes eles estão tão carentes, né? Mas a gente também tem que ter ali um certo, uma certa distância, um certo limite, na verdade, não é nem certa distância. Às vezes até para o próprio paciente não confundir as coisas, né? Vamos supor assim que você é um profissional e existem casos de um filme que o paciente se apaixonou ali pelo profissional. E aí, imagina se realmente você dá muita intimidade, entenderam? Então, a questão de ser humano não tem nada a ver, né, de dar muita intimidade também. A gente tem que lembrar que a gente é um profissional, a gente está ali ganhando para isso, tá? Professora, Mas vocês entendem? uma pergunta. A Thaís deve saber essa pergunta também. Uma professora deu uma pergunta para a gente e não respondeu. Quando você vai, uma criança chega no hospital, como que você controla para aplicar uma injeção? Ela tá muito agitada. Ela está chorando, ela está fazendo muita coisa. Ela falou que tem uns Se ela machucos. perde o fôlego, Ela tem vamos supor que a gente vai fazer uma medicação, né? As crianças começam a chorar lá, chora, 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 que chega a perder o fôlego.
que a gente faz com essa Então, criança? gente, é realmente muito complicado, tá? É realmente muito complicado. Eu já trabalhei num laboratório de coletar exame. Eu coletava muito exame de criança, né? E é complicado. Tem criança que chega chorando, é resistente, né, ao cuidado. Mas, assim, é sempre tentar conversar com a criança, explicar, pedir. É muito interessante pedir a ajuda dos pais, né, para aquela situação, né, conversar com a criança, acalmar. No mais é isso, né? Não existe assim uma mágica, né? Mas cada que tem criança que é de boa, tem criança que não. Eu, graças a Deus, nunca tive assim é, muito trabalho em relação a isso, porque as crianças que eu que eu funcionei não me deram trabalho. Mas, assim, é sempre você pedir a colaboração dos pais para te ajudar a conversar com a criança de uma forma calma, agradável, entende? É dessa forma que você vai, não é? Agora, se chega um profissional todo, bom dia, vamos lá, dá o braço aqui. Tipo, é assim também, tá? Com a criança, quando eu falo do atendimento que as pessoas não gostam de ser infantilizados, nem a criança gosta. Mas se é uma criança de 3, 4 anos, você pode conversar com ela, perguntar do que ela gosta, né? Se você conhecer, né? Vamos supor, você gosta de galinha pintadinha? Aí a criança vai conversando, e você vai conversando com ela, conquistando a confiança dela. Então, assim, é você saber lidar com cada tipo de situação, entendeu? Sim, Eu faria dessa forma, né? Sempre falar de uma forma mais calma, como eu sempre fiz, né? Mas quando eu falo de não infantilizar, é principalmente os adultos e os idosos, entendeu? entendi. A Thaís está Mas e precisando. vocês? Mas o que a professora respondeu? Ela não respondeu essa pergunta? Não, foi Respondeu a. sim, Júlia. Ela falou para tirar o foco da criança. É isso que eu falei. Alô, Mas vamos lá, gente, vamos voltar. Eu estava falando da assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada. Vocês entenderam isso? Então, da segura, lógico, a gente tem sempre que fazer tudo da melhor forma possível, da forma correta, nas técnicas corretas, garantindo sempre a segurança do paciente. A gente tem que ser humano, que foi o que eu expliquei para vocês, né? Humanização barra intimidade, tá? E também de forma individualizada. Nem sempre a necessidade de um paciente, né, vai ser a necessidade do outro, tá? Outra coisa, né, que é responsabilidade da enfermagem, preparar o leito ali, né, de maneira adequada para receber o paciente, executar tarefas em relação à área de atuação, incluindo utilizando equipamentos de informática. Não sei se vocês sabem, mas hoje em dia está tudo informatizado, tá? É o prontuário eletrônico. Na hora que os técnicos vão administrar a medicação, é um leizinho que você passa igual do supermercado, assim, é dessa forma. Então, assim, né, a gente sempre buscar o conhecimento, né, para estar aí se atualizando junto com evoluindo aí junto com o serviço de saúde, tá? Então, assim, tá, igual as planilhas são feitas, bem que essa parte é mais com o enfermeiro, né? Mas as planilhas são feitas aí no computador, Word, né? O prontuário, né? Eletrônico. Então, assim, dominar essas técnicas também, tá? Outra coisa que é responsabilidade nossa, verificar aí a régua de gases, foi aquela que eu mostrei para vocês, orientar os pacientes em relação, né, à alimentação, né, à vestimenta adequada, né, à higiene, tá? Porque tem paciente, gente, que não tem a higiene, não fazem manutenção da higiene. A gente sabe que a higiene ela é importante para a saúde. Então, assim, tá sempre orientando o paciente de forma muito respeitosa, né? Sempre, né? Orientando ele. Em relação à alimentação, orientando o paciente também. Igual eu falei, não é dar uma de nutricionista, não. Mas a gente tem sim capacidade de orientar ele, né? Igual tem paciente que é diabético, que ele tem alta do hospital e acha que ele só não pode comer doce, que ele só tem que usar adoçante, né? Não pode tomar um cafezinho com açúcar. E não, né? Aí tá, não come doce, mas aí come macarrão,
em excesso come pizza. E aí? Porque a maioria das pessoas acha que quem é diabético só não pode comer doce. Que é inimigo só do doce, do brigadeiro, e não. Né? Então, a gente tem que orientar os pacientes em relação a isso, né? Sobre a doença que ele tem. A gente também tem que explicar para os pacientes a importância, né, dos medicamentos, ainda mais se for de forma contínua, tá? Que foi o que eu falei para vocês. Tem paciente, gente, que sai do hospital e acha que tá curado, né? Às vezes o paciente é hipertenso, diabético, teve uma complicação, parou no hospital, depois que teve alta, nunca mais tomou aí as medicações. Então, tem paciente que não toma porque ele não quer, mas tem paciente que ele não entende a gravidade da doença. Então, assim, é importante a gente dar informações, né, para ele em relação a isso, né, que o uso é contínuo, né? Como eu falei, se um paciente tem alta, não faz o tratamento certo, volta para o hospital 1000 vezes pior, né? Não sabe ali a importância de tomar o medicamento. Então, assim, é muito importante que a gente esclareça essas informações. E isso está incluso, né, você ser humano, né? Você ter empatia e cuidado do próximo. Tá, quer dizer, você fala assim, ele vai ter alta. Se vira, tô nem aí, não é minha obrigação, não. E sim, a gente pode se orientar, falar, doutor José, senhor José, o senhor é hipertenso, tá? O senhor tem que fazer os contínuos do medicamento tal, tá? Senão o senhor é pior. Explica para ele, tá? Então, a enfermagem vai bem mais além do que funcionar uma veia, né? Do que administrar medicamentos, do que o banho no leito, né? Vai bem mais além, tá? E uma outra situação que eu até trouxe para vocês também, que eu vou contar para vocês, ó, vou colocar a imagem. Hoje, gente, eu tô falando muito sobre a humanização, tá? Porque ela é muito importante nesse setor, na verdade, em todos os setores. E tem, inclusive, até o tema da nossa atividade de hoje, ó. Para usar dentro de casa também, né, professora? Oi? A humanização pode usar dentro de casa também, né? Não, com certeza, né? Se a gente, às vezes, não trata bem nem a nossa família, né? É. Olha só. Não sei se vai estar dando para enxergar. Eu tenho uma amiga que ela é médica e ela trabalha na unidade básica de saúde. E nisso o paciente, né, foi lá consultar com ela e ela, né, prescreveu os medicamentos e tal. Passou uns dias, né? Depois ele foi lá e falou, se sentiu mais confortável de falar com o agente comunitário, que ele não conseguiu aderir o tratamento. Né? Eles perguntaram, senhor tal, por que você não conseguiu aderir? Porque ele não sabe ler nem escrever, gente. Então, ela conversou com ele direitinho, mas ela não se atentou para isso, né? Que talvez ele não poderia saber ler e escrever. Né? Então, olha só, né? Às vezes o paciente não está aderindo ao tratamento, por isso que a gente tem que ter um olhar, não olhar só a ponta do iceberg, né? E conversar com o paciente para prestar assistência da melhor forma possível. Nesse caso, o paciente não estava conseguindo aderir ao tratamento porque ele não sabia ler, ele não entendeu o que ela falou. Porque às vezes a gente fala de uma forma tão técnica e o paciente não entende também. Aí nisso ele voltou para a consulta e olha o que ela fez, ó. Sabe esses adesivos aqui, ó, amarelo, vermelho e azul? Então, ela colou, né, que na verdade são três medicamentos que ele tem que tomar por dia. Aí ela colou esse adesivo em cada caixinha do remédio e escreveu aí, ó, quando tiver amanhecendo o sol, ele vai tomar um medicamento que tem um adesivo amarelo, né? O adesivo é uma panela. Quando tiver na hora do almoço, ele vai tomar um comprimido que tá ali o adesivo vermelho na caixinha. E quando for à noite, que eu desenhei uma lua, uma estrela, ele vai tomar um comprimido, né, daquela caixinha que tá com adesivo azul. Então, assim, vocês entendem? Legal. Vocês entendem a importância da humanização? Às vezes isso pode acontecer com a gente também, né? Então, é muito importante a gente estar atento para essas questões. Igual eu falei, às vezes, né, a gente fala para o paciente, né, vai ter que tomar isso, contínuo, e às vezes ele não entende a importância da doença,
né? Então, a gente tem sempre, né, que incentivar, explicar para ele o que ele tem, a importância de dar continuidade aos medicamentos. Enfim, é só um exemplo que eu dei, né? Seja o que for. E, às vezes, não é nem porque o paciente não entende a importância, né, a gravidade da doença. Às vezes, ele realmente não sabe ler, não sabe escrever e fica com vergonha de falar. Então, a assistência de enfermagem, né, vai muito mais além do que a gente pensa. Quando eu falo de humanização, eu estou falando disso, tá? Mas, enfim, vamos lá, vamos voltar, né? Eu falei que auxiliar ali, né, em relação à higiene, alimentação, né, ao uso da medicação. A gente também tem que orientar, né, a família do paciente, não só o paciente. Às vezes, quem vai cuidar do paciente é a família, no caso de um idoso que tem Parkinson, Alzheimer, né? A gente vai ter que explicar para a família a importância do medicamento, né? Coletar exames, né? Ou auxiliar o paciente ali na coleta de material para exames, né? Quando o paciente está ali no hospital, na UTI, é o técnico de enfermagem que faz a coleta ali, enfim, seja do que for. Ou se o paciente vai ter que ser encaminhado para o exame, sempre tem que dar orientações do paciente, né? Em relação ao jejum, se tiver, enfim. Sempre orientando, tá? Verificar sinais vitais, as condições gerais do paciente, realizar punção, né, do acesso venoso, realizar movimentação, né, e transporte do paciente de forma adequada. Eu não sei se vocês entendem a importância de movimentar o paciente acamado. Vocês já ouviram falar sobre lesão por pressão? Já. Então, vocês já viram uma lesão por pressão? Só por foto. Gente, a lesão por pressão o que gera lesão por pressão? O que Ferida, causa? escamação. Ferida, escamação. Não, mas o que causa a lesão por pressão? A pessoa acaba deitada ao mesmo tempo. Exatamente. Na mesma Então, posição, né? é obrigação Aí nossa, gente. Obrigação nossa. Pelo amor de Deus, quando vocês forem trabalhar, né, movimente o paciente. Se ele for acamado, né, recita o leito, movimenta ele, né, o decúbito lateral, né, decúbito dorsal, né, lado direito, lado esquerdo. Movimenta esse paciente, assim, se puder, de 2 em 2 horas, tá? Porque lesão por pressão é porque o paciente fica deitado por muito tempo. A pressão, né, que exerce sobre o corpo dele, igual vocês deitam na cama, vocês conseguem ficar dormindo a noite inteira na mesma posição? não. Quando vocês sentam em algum lugar, vocês conseguem ficar sentado assim, do mesmo jeito, assim, sem doer? Você levanta, você tá até todo marcado. Você consegue? É. Não. Fica 24 horas deitado. Duvido que você não vai dar uma viradinha. E eu durmo. E se você virar, não, aí tudo bem, você chega de manhã, você vai levantar. Mas fica durante uma semana deitado na mesma posição. Se a gente ficar, igual eu sentada aqui, vocês podem ter certeza que quando eu levantar, eu vou estar vermelha. Vocês aí também, se estiver deitado, vocês vão estar meio vermelhos. Vocês vão estar marcado, né, com a marca da roupa. E já é o início ali de um atrito. Né? Só que é lógico que a gente é saudável, a gente vai levantar e isso vai passar. Agora, aquele paciente que não consegue se mexer sozinho, imagina ele ali na mesma posição uma semana. Vai abrir um buraco, né? Que é a lesão por pressão, vocês não têm noção. E isso acontece muito nos hospitais. Tá? Então, é obrigação nossa, né, zelar pelo paciente, pelo conforto do paciente, pela saúde, gente. Né? Então, assim, sempre fazer a movimentação do paciente, tá? A lesão por pressão, ó, a minha consciência, eu sempre tive, ó, eu deito com a minha cabeça no travesseiro tranquila, porque se tem uma coisa que eu nunca deixei acontecer ao paciente ali, deitado o dia inteiro na mesma posição. Então, assim, né, sempre realizar a movimentação do paciente e transporte, né? Vamos supor que você vai ajudar o paciente no banho de aspersão, né? Vamos supor que não precisa do banho no leito, mas você precisa acompanhar, porque ele é um paciente idoso, né? Então você precisa auxiliá-lo ali no banho, né? Então, assim, sempre fazer o transporte do paciente, né, de forma adequada, né, para que ele não caia,
tá? Realizar exames, né, eletrodiagnósticos, né, registrar sempre ali os eletrocardiogramas, preparar e administrar medicações, prestar cuidados de monitorização e oxigenoterapia, auxiliar também na preparação pós-corpo, tá? Geralmente aí quem faz ali a primeira preparação são vocês. Quem aí encara isso de boa? Se for preciso, a gente encara sobre qualquer coisa. Eu já preparei muito corpo, nunca nem liguei, gente. A gente da área da saúde, na minha época de estágio, né? Agora como enfermeiro não preparo mais não. Mas assim, na minha época de estágio eu me jogava, é o que eu recomendo para vocês. Se joguem e aprendam tudo que puderem, lógico, de uma forma muito consciente, né? Aqui, gente, eu falei para vocês assim as principais atividades que a equipe de enfermagem exerce, tá? Mas é lógico que exerce muito mais. Mas eu já até falei isso com vocês algumas vezes, vou continuar falando ao longo do curso, mas assim, né? Administrar a medicação, né? Garantir ali a segurança do paciente, grades elevadas, movimentar o paciente, transportar o paciente de forma adequada, coletar amostras para exames, né, realizar sinais vitais, né, garantir a higiene do paciente, enfim, bastante coisa. Deu para vocês pegarem aí a aula de hoje? Sim. E é o seguinte, eu deixei uma atividade lá no slide, tá? Eu pedi para vocês fazerem um texto falando sobre a importância da assistência de enfermagem humanizada dentro das UTIs. Tá? Tá bom. Claro? Professor, tem como só jogar no grupo? Eu já joguei, Júlio, antes da aula. Você me pediu essa semana, Tá bom, obrigado. eu mandei um slide lá. Tá? Tá bom, obrigado. E os vídeos, gente, o vídeo da semana da aula, o vídeo da aula passada e retrasada, eu tô com um problema com a internet horrível, eu não tô conseguindo subir. Mas eu prometo que até amanhã eu envio tudo para vocês. Deixo tudo lá na Muda para mim. plataforma. Minha internet, ela tá horrível. Então, Você foi lá no meu canal, Júlio? Se inscreveu lá? Aham. Eu vi que eu ganhei um Você não inscrito viu lá. lá? Então, os vídeos estão todos lá. Quem quiser, gente, se inscrever lá, é professora Brenda Mesquita, tá? Minha fotinha lá, tá? Se inscreve, que lá os vídeos é bem mais fácil para vocês acessarem do que na plataforma, tá? Só ficou faltando o vídeo da escala de Glasgow, né, da semana passada, e da outra aula que eu também falei da equipe de enfermagem e a UTI equipe de enfermagem. Mas eu vou postar lá até amanhã, tá? Para quem quiser assistir de novo aí. Tá bom, gente? Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima aula, tá? Façam aí a atividade e enviem no meu e-mail, tá? E as notas Bom. eu vou falar com vocês amanhã no privado, tá? Para entregar até que dia? Eu tenho que avisar o pessoal que não assiste, tá podendo assistir. Eu tenho que avisar lá no grupo. Então, essa atividade, gente, vocês podem me enviar até aula que vem, até segunda que vem. Ah, tá bom. Tá? Mas essa aqui é a atividade que eu sempre dou ponto, né? Igual eu falei, quem faz todos os meus exercícios eu pontuo, tá? Mas ela não vai ser trabalho, é só uma atividade que vai entrar dentro da pontuação do exercício. Mas é para todos fazerem, porque quem faz todos os exercícios que eu passo na atividade, enfim, acho que esse é o primeiro exercício mesmo, né? Ganha 2 pontos de participação e participa das aulas também. Tá, gente? Tá Tá bom. bom. Então, vou encerrar aqui, ó. Qualquer coisa, vocês me chamam no WhatsApp. Tá ok.